Olá pessoal, tudo bem? Que orgulho de ter um público que está pensando em investir, que está aí administrando os seus investimentos, os seus bens, o seu capital e está prestigiando o nosso canal. Muito obrigado aí por todos os comentários positivos de vocês. E pessoal, deixa eu também fazer uma propaganda aqui do meu peixe, que é o seguinte: Uh, esses investimentos aqui aos 60 anos, tá? Eles podem ser replicados, na verdade, por qualquer idade, certo? Se você tem 20 anos ou 30 anos, ou mesmo 40, certo? Você pode fazer isso aqui pelos próximos 10 anos. E olha o que você. Porque essas carteiras, a ênfase delas é em segurança. Não sei se vocês perceberam. Segurança e renda. Se você não quer tanta renda, substitui o IPCA 30 pelo IPCA 26. Se você quer mais renda, pode fazer a carteira integral em IPCA 30, não tem problema. Mas vejam como essas carteiras são seguras. Essa é a tônica. Certo? São seguras e elas vão até 10 anos. Então, para quem está começando, também são carteiras ótimas. É isso que eu quero enfatizar nesse vídeo. Além de repercutir os comentários e algumas dúvidas que foram poucas. Nós vamos reforçar alguns pontos, que eu acho que tem pontos muito importantes aí para a gente revisar. E é isso, pessoal. Se você está começando no Tesouro, ou é bastante jovem, diz, essas carteiras aí não me interessam, porque elas vão acabar rápido e tal, muito embora quando a gente é bastante jovem, com 20 anos, para nós, 10, para nós quando éramos jovens, né? Porque eu também já não estou mais nessa idade. Mas assim, quando eu tinha 20 anos, 10 anos, meu Deus, era uma eternidade. Não, parece que não ia chegar nunca. E depois de certo tempo a gente vê como as coisas passam rápido. Então, pessoal, essas carteiras, tá? Eu digo assim, ó, quem tem 20 ou 30 anos, começa a investir com uma carteira dessas, e começa a reaplicar as coisas e começa a manter uma regularidade no aporte, o que vai adquirir de experiência em 3 a 5 anos. Não precisa muito, certo? Você vai se tornar um belo investidor, certo? E ainda tendo o prazo, tendo assim várias décadas para investir pela frente, meu Deus do céu, certo? Então assim, ó, quem está começando e quem é mais jovem também tem muito proveito nesses conteúdos aqui, tá bom? Agora vamos lá para os comentários. Bom, aí Lídia comenta com a gente que se aposentou há poucos meses, está pensando muito em investir de uma maneira a preservar o patrimônio. Aí, pessoal, Tesouro IPCA. Tesouro IPCA, não tem outro, certo? Assim, claro que você pode argumentar, mas o fundo imobiliário tal, a ação tal, sim. Mas a gente está falando aqui sem risco, investindo para o prazo. Essas são as nossas premissas aqui. De modo a preservar o patrimônio acumulado e aumentar a renda. Suas sugestões vão me ajudar muito, muito obrigado. Pessoal, gostando aqui das sugestões, ó. O Luiz Lopes fala para nós, já está na faixa dos 70 e mesmo assim achou legal as ideias do vídeo. Olha aí, que bacana, hein? Muito obrigado. E minha carteira está mais parecida com a última sugestão. Tinha ali um pouco de Selic e um pouco mais de prefixado, se não me engano, e 26 e 35 numa proporção não muito predominante. Tinha em torno de um pouco mais de um terço de cada um. E aportando mais nos IPCAs. Aprendi muito depois de conhecer o seu canal, eu que agradeço. E é isso aí, continuar aportando sempre. O Alcides me chamando de Dr. TD, tá bom. Não para de nos surpreender. Tá ok, muito obrigado. Ó, a Soraya aqui comentando conosco que não tem material para o pessoal aí dos 60 investir. Então, pessoal, por favor, divulguem esses vídeos, tá? Divulguem esses vídeos que não é só para o nosso canal crescer, é para ajudar essas pessoas que ficam perdidas, certo? E, enfim, eu só tenho a agradecer esses comentários. O Paulo também priorizando os IPCAs 26 e 30. O José Carlos, precisamos otimizar os investimentos e proteção de patrimônio. Então, olha aí, pessoal. É o que a gente está comentando. Proteção de patrimônio é IPCA, com prazo, com segurança, certo? É o que eu estou dizendo, eu não estou excluindo outros investimentos, mas aonde a gente tem certeza disso e onde a gente não tem muito tempo, eu não posso, por exemplo, na faixa dos 60, levar um tombo e ter que esperar 20 anos. Não, eu não posso, certo?
Então, nesses casos aqui, como o vencimento é em 2026, 2030, está muito adequado, certo? Está muito adequado. Quer dizer, um IPCA 26 ou um IPCA 30, ele até pode levar um tombo, certo? Mas o vencimento tá logo ali. O vencimento está dentro, certo? Ou eu não vou precisar esperar um tempo, digamos, indefinido. Como, por exemplo, foi na crise do mercado em 2008, a crise do subprime. Naqueles dias, gente, a bolsa caiu 50%. Foi, na minha visão, aquela crise foi até pior que os fechamentos da bolsa em 2020. Foi até pior. E aí, pessoal, por exemplo, as cotações da Petrobras eram na faixa de R$ 40 em 2008. Só fazer uma pesquisa histórica. E aí, elas já recuperaram isso? Até agora não. Então, quer dizer, se eu tenho 60 anos e invisto numa Petrobras, ela dá aquele tombo e depois não volta mais, 12, 13 anos depois, é um problema. É um problema, certo? O Délio Santos. A carteira é de 50% PCA 26 e 50% no 30%. Estou quase nessa. Muito bom, muito bom. Nós gostamos também desse desenho de carteira. O Ricardo pergunta: e se a limitação do investidor não for o tempo, mas o baixo valor para aportar em cada mês? Alguma sugestão? Aporte constante. Aporte constante. Vai aportando sempre. Outra dica, tá? Para quem acha que tem um valor pequeno ou que está começando, enfim. Comece, por exemplo, no IPCA 26. Vai começando no IPCA 26. Juntou, de repente, o equivalente a um título ou a um valor que você queria. Você queria ter R$ 1.500 no IPCA 26 ou queria ter R$ 5.000 no IPCA 26, não importa. Aí chegou naquele objetivo, começa a investir no outro, certo? Até chegar no ponto que você... pode ser o ponto igual, pode ser chegar no mesmo valor, certo? E aí você já vai tá vendo o que vai estar acontecendo com o IPCA 26 naquele período. Isso aí é uma outra dica bem interessante, certo? E depois que você atingiu esse nível no IPCA 30, você pode voltar a aumentar a posição no IPCA 26 ou pode acrescentar outro, ou pode se aventurar num pré-fixado. Aí a coisa pode começar a andar mais sozinha. Claro, temos que lembrar que ano que vem o Tesouro pode tirar o IPCA 26 e colocar o IPCA 28. Mas vejam, está dentro desse prazo, pessoal. Não vai atrapalhar a estratégia. Aí vai trocar os aportes, quer dizer, vai deixar o que está no 26 investido. Não precisa resgatar. E ao invés de investir no 26, passa a investir nesse outro 28, certo? Então, são ideias. Pode ser que ano que vem o pré-25 volte. Ou pode ser que venha um pré-25 no mês de julho, certo? Nós tínhamos o pré-25 até um tempo atrás com vencimento em janeiro. Talvez o Tesouro coloque ano que vem um pré-25 com vencimento em julho. Então pode complementar bem essa estratégia, certo? O Sérgio gostou dos nossos comentários por colocar em xeque o Tesouro Selic. Muito bem. O que você pensa ficar mais próximo sem sacrificar a liquidez? Difícil. Difícil essa questão. Nós temos aí o pré-24 que está se mostrando bem resiliente. Claro, ele começou o ano muito baixo, né? Quem começou ali investindo nele no começo, assim que ele foi lançado, está amargando aí uma estabilidade no prejuízo, certo? Então tem que dar mais tempo. São poucos meses, né, pessoal? A gente tem que dar pelo menos um ano nesse prefixado curto. Mas um prefixado curto, tipo esse, o pré-24, daqui a um ano, no máximo um ano e meio, ele vai estar servindo de forma excelente até como reserva de liquidez avançada. Então é uma outra possibilidade que a gente tem. Agora, se precisa assim de uma liquidez sem perda nominal, os tesouros Selics, de certa maneira, já estão cumprindo esse papel, né? Porque eles não estão mais oscilando em preço, eles estão crescendo em preço. Outra questão é a seguinte: não temos essa cobertura de inflação no Selic. Então nós podemos procurar outros instrumentos de renda fixa que paguem um pouquinho mais que o Selic, ainda vão perder para a inflação, mas, por exemplo, se for 150% do CDI, claro, com a liquidez, né? Claro que talvez não seja tão fácil assim, porque a Selic vai para 4,25 e a coisa vai começar a ficar mais interessante.
na próxima reunião do Copom, e aí eles vão dizer se vai ou não para 5 na outra, né? Então tenham isso em mente também. Então pode ser que essa data em que o Tesouro Selic não cubra mais a inflação, eu acho que está com os dias contados, mas temos que aguardar. Então, assim, de repente uma LCI, uma LCA, alguma coisa assim, também de vencimento curtinho, ou de preferência com liquidez diária, ou um fundo bem gerido, sejam opções para render um pouquinho mais que o Tesouro Selic e ainda ter uma liquidez. Bom, aqui o Maurício gosta dos vídeos com as carteiras, legal. Eu tô pensando em fazer mais desses vídeos quando o Tesouro trocar o RON, né? Aí nós vamos ter material para conversar muito grande. A Gorete pergunta para nós: já estou focando nesses objetivos, não aconselho IPCA 35? Aconselho sim, eu gosto também, certo? Eu ainda não cheguei nos 60, mas tá no meu foco, sim, já fiz muitos investimentos nele. E aí, inclusive quando tinha o 35 com juros, né? Então o que eu digo assim, quem está na faixa dos 60 a 65, pode investir no 35? Claro que pode. Veja bem, qual é a fórmula mágica, qual é a regrinha de bolso que eu gosto de usar nesse caso? A idade. Então, quando é o vencimento? 14 anos, né? Então, 14 anos, 65 mais 14, 79. Então, 79 vai ser uma idade boa aí para ganhar aí uma boladinha, né? E de repente se dar um prêmio, fazer uma viagem, ou de repente comprar um prefixado para usufruir de uma renda maior, certo? Porque aí você compra com 79 anos um prefixado de 10 até os 89. Se a inflação devorar um pouquinho, paciência, vamos usufruir a renda. Aí seria um caso até que eu não me importaria muito com a inflação. Claro, cada um vai ter que pensar muito nisso aqui. Eu só estou pensando alto, não estou recomendando, estou dando informações para vocês comentarem aí e pensarem entre si, certo? Agora o 35, claro que sim. Só que assim, como a ideia do vídeo era fazer uma coisa assim, sem erro, certo? Sem erro. Ali até 10 anos foi o prazo que eu coloquei, certo? Mas dá para entrar o 35 também aí numa alocação até de 50%. Depende da pessoa, depende da cabeça, depende do objetivo, certo? Uma pena, mais uma vez, que o Tesouro não deixou o IPCA 35 com juros no rol, porque o com juros seria excelente para o pessoal aí nessa faixa etária, certo? Aqui o Rodolfo pergunta para nós: gostou das ideias? Vários tipos de montar as escadinhas, muito bom. 55 a 60 anos, 50 a 65 eu terei muito trabalho. Tá bom, muito obrigado. Vamos montar também. O Fábio gostou. O Wasabi Cunha, acho que eu estou falando certo. Muita generosidade, muito obrigado. Generosidade também de vocês, de compartilhar as ideias aqui. Agora aqui eu tenho um comentário bem interessante, que eu me lembrava desse comentário e não me lembrava onde ele estava. Foi o Anderson que fez. Por que você fala pouco do pré-31 com juros? Eu tentei melhorar isso, tá, gente? No vídeo dos leilões a gente vai falar um pouquinho mais. Mas o nosso amigo intergaláctico aqui, que é uma participação super especial, sem detrimento dos outros, claro. Vocês já estão vendo que é brincadeira, né? Ele não é adequado para quem está na casa dos 60 e pretende usufruir dos juros semestrais como renda extra, porque ele não replica os juros como o Tesouro IPCA 2030, né? Quer dizer, ele não remunera o todo e ele não aumenta o cupomzinho semestral. O pré-31 não é corrigido pelo IPCA, com o que não protege o capital contra a inflação. No vencimento do título em 31, o capital vai ter perdido o poder aquisitivo. Por isso que eu falei mais cedo no vídeo, se de repente você está aí numa faixa acima, nos 70 ou um pouco acima, e você vai comprar esse pré-31 para usufruir a renda, já consciente de que o todo não vai ser corrigido, pode não ser um problema, entende? Pode não ser um problema, porque, como eu falei, a gente também não pode ter tudo. Se chegar lá no fim e tiver perdido um pouco o poder de compra, ou perdido muito, enfim, você teve uma renda que você usufruiu, certo?
Só que, claro, uma pessoa que está formando patrimônio, a gente não pode falar assim, né? Não pode falar isso. Quem está com 60 anos pode ter 30, 40 anos de vida pela frente e ainda vai precisar fazer muitos investimentos, não é verdade? Agora, se você está um pouquinho mais avançado na idade e quer usufruir a renda, eu não veria tanto problema. Mas o que eu faria? De novo, eu não colocaria uma grande parte da carteira nisso. Eu colocaria uma parte menor. Porque se perder uma parte menor, sei lá, 20, 25% da carteira, perder para a inflação, mas eu usufruir a renda, eu não estou perdendo em todos os lados, né? Pelo menos eu vou ter tido uma rendinha mais interessante ali para aproveitar os meus últimos anos, não é verdade? Tem coisas assim que são muito delicadas, né, pessoal? Muito tabu, assim. A gente tem que ter muita calma para falar. Mas o planejamento do final da vida é uma coisa assim de pessoas que assim são muito responsáveis, muito coerentes, né? Com um plano de vida e tal. Eu acho que a gente tem que parar e pensar nisso de vez em quando, fazer o nosso planejamento do nosso final de vida, certo? Respeitando toda a religiosidade, todos os aspectos disso, certo? Mas a gente tem que olhar um pouquinho a parte prática também, tá bom? É uma opinião, tá? Você pode não concordar, tudo bem. Só vamos manter o nível aqui nos comentários. O José Coimbra expressa aqui uma opinião bem interessante, que nesse momento e idade, o pré não é indicado de jeito nenhum. Ok, tudo bem. Pode ser que no futuro, vejam bem, um SE bem grande, tá? Se o Banco Central for bem sucedido e baixar a inflação para casa dos 3%, de repente alguns prés que a gente está vendo hoje a taxas de 8 ou 9% podem se tornar verdadeiras relíquias, né? Então, assim, eu acho que é mais relativo, mas tudo bem, eu respeito a opinião. Se a pessoa está ali com 60 e acha que é muito arriscado, não precisa. Vai no IPCA 26, no IPCA 30. Aqui. A Nilva comenta, pena que o mais curto seja só 26, concordo muito porque a gente nos leilões, a gente vê como os institucionais estão investindo no IPCA 24. Como eles estão investindo no IPCA 24. O Vitor Hugo comenta com a gente, o problema é quando se vive além dos 75, está cada dia mais comum. Eu não acho problema, eu acho uma maravilha. Seria bom fazer planejamento para caso você viva 100 anos ou mais. Bom, a gente tem uma fórmula. Qual é a fórmula que eu falei? Dividir o investimento em tesouros IPCAs até 10 anos. Isso pode ser repetido, porque esses papéis com certeza não vão deixar de existir. O tesouro vai trocando, certo? Eu estava revisando, pessoal, o IPCA 26, tá? O IPCA 26 com juros semestrais, ele ficou 4 anos no rol. Pode ser que o 30 fique 4 anos e quando venha um substituto para ele, pode ser que seja um IPCA 34 ou volte o IPCA 35 com juros. Então, assim, ó, a gente sempre vai ter algo parecido ali. Se ano que vem vier um IPCA 28 principal, a gente continua dentro dessa expectativa. Se você quiser alongar e fazer a carteira para 15 anos, tudo bem, sem problema também. Claro que a maioria não vai chegar lá, mas se estiver bem aos 80, principalmente com boa saúde, dá para curtir a vida, concordo. O Jorge Guilherme achou que ia viver até os 80 anos e gastou tudo, se deu mal. E isso seria o problema. Por quê, então? Por que eu comentei nesse vídeo, que de repente, se a gente avançou um pouquinho mais na idade, pode colocar uma parcelinha de pré-31, que ano que vem acho que vai virar pré-33. Mas assim, ó, não coloca tudo. Coloca uma parte pequena, para não acontecer isso aqui, gastar tudo, certo? Como o nosso amigo está citando. Isso aí, muito bom. Aqui, certo, vamos dar uma olhada aqui nos outros comentários. Bom, pessoal, eram esses os comentários. A gente divagou aqui sobre várias questões, até sobre planejamento de vida,
né? Final de vida, a gente falou bastante coisa, mas porque essas coisas também estão na minha cabeça, eu também vivo pensando sobre isso, né? E às vezes a gente fala aqui nos vídeos e tal. Ultimamente não tem acontecido muito de me criticarem por eu não ter posição em ações. Mas é por essas questões, entende? À medida que a gente vai avançando na idade, a gente tem que tirar o risco da carteira, né? Tem que tirar o risco, certo? Então, então assim, é por isso, tá? Uma palavrinha sobre os prefixados principais, digamos assim, aqueles que viram R$ 1.000 no vencimento. Sendo prazo curtinho ali, 3 anos, também dá em qualquer idade, certo? Porque você compra por 800 e ele vira 1.000, então isso aí também não é tão arriscado assim. Mas claro que o IPCA é muito mais confortável do ponto de vista de passar o tempo com ele, né? Então, pessoal, muitas possibilidades, muitas considerações, mas é assim, ó, diversificar dentro do prazo. Eu acho que isso é a coisa mais interessante a fazer. Quem tem pouquinho, pode começar investindo só num papel, já de olho nos outros, né? E vai acompanhando, vai fazendo, vai vendo, vai aumentando a posição, vai aprendendo a dinâmica do mercado. Aí, quem vai fazendo assim todo mês e vai acompanhando, vai ver que vai ter momentos em que vale a pena comprar um pouquinho mais, vai ter momentos que vale a pena esperar um pouquinho, e assim vai construindo a posição, vai acumulando o juro composto. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.